Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, essa nossa experiência aqui, essa nossa iniciativa para discutir e debater os principais fatos do noticiário internacional, sempre, você já sabe, com a nossa pegada, o nosso jeitinho, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui no baile, tá aqui comigo, companheiro de bancada, fiel escudeiro, grande figura humana, Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Tô bem, Lucas. Maravilha. Bem-vindo você, muito feliz de estar com você de volta aqui. Eu tava com muitas saudades, viu, dessa nossa iniciativa aqui. Pois é, espero que você traga novas informações, mais sabedoria do Oriente, pra gente abrilhantar esse estrangeiro aqui, Altas né? doses de confucionismo e modernização socialista. E um taoísmo também, né, que ninguém é de ferro, né? É isso aí. Mas eu tô feliz porque você tá de volta, afinal a gente vai poder lutar o nosso bom combate da Terra plana, né? A rivalidade saudável. E quem ficar aqui até o final vai poder ver esse embate no último bloco do nosso programa. Muito bem. E lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira às 11 horas da manhã. Exatamente. E nunca estamos sozinhos, só nós dois aqui. Temos a companhia deles, os nossos intrépidos correspondentes que estão aonde, Durão? Nos quatro cantos do sul global, para Os melhor lugares cobri-lo, estratégicos. né? A gente tem correspondente na Rússia, na China, em Cuba e também na Venezuela. E você pode acompanhar o Estrangeiro nas redes sociais do Brasil de Fato. No YouTube, no Facebook, no X e também na rádio, na FM 98.9. 98.9 aqui para toda a grande São Paulo e pelo YouTube, para todo o Brasil, para todo mundo, por que não? E também nos Descobri tocadores. que temos ouvintes na China. É mesmo? É, o pessoal escuta a gente lá, cara. Olha, Você tá pensando o quê? que chique. Viajando aí pelo todo o éter. Você que está na China, mande pelo éter seu comentário, sua Isso. mensagem, sua pergunta, que a gente faz questão de ler, tá bom? Mostrar pra gente que o estrangeiro, na verdade, não tem fronteiras. É lá, é aqui, é em todo lugar. E a gente gosta de te ouvir. A gente gosta de ouvir a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica. E falar em crítica, a gente vai tratar hoje de um tema crítico para a esquerda da Bolívia, para a esquerda latino-americana e para os rumos da política do nosso continente, da nossa região, porque a Bolívia vai às urnas em agosto, mas o momento tá tenso desde já e a gente está acompanhando com bastante atenção as movimentações da esquerda, da direita e de toda a política boliviana, né, Durão? Pô, tá muito quente lá e promete ficar bem mais quente no segundo semestre. Vai ter esse primeiro turno na 17 de agosto, o segundo é 2 meses depois, 19 de outubro, mas daqui a 2 dias, dia 6 de junho, a gente já vai ter novidade. Vão ser divulgados os candidatos, os habilitados para concorrer nesse pleito presidencial. E a movimentação dos candidatos a presidenciáveis está forte. O ex-presidente Evo Morales está realizando marchas constantes para pressionar pela permissão, licença de sua candidatura. E entre outros candidatos que desejam participar do pleito, como o Andrônico Rodrigues, que foi em determinado momento anunciado como o sucessor do Evo, mas que também enfrenta seus problemas legais, seus problemas burocráticos para viabilizar essa candidatura. E para explicar um pouco melhor o que está acontecendo, o nosso correspondente na Venezuela, Lourenço Santiago, muito bom dia para você, às 11h05 aqui do Brasil. E, meu amigo, eu já começo a perguntar para você, o que está acontecendo? O Evo está realizando bloqueios, está conclamando seus simpatizantes a fechar ruas, a marchar pela capital La Paz. Ele está no território boliviano, o próprio Evo, mas está em paradeiro desconhecido no momento. Eu te pergunto, qual o objetivo dele? Por que ele está fazendo isso e o que ele espera conseguir? Bom dia, Durão. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil de Fato. 11h05 aí em Brasília, no horário de Brasília, 10h05 no horário aqui de Caracas. E vamos tratar bastante sobre Bolívia, né? Acho que Bolívia, como vocês bem pontuaram, o clima está bem quente, é um clima pré-eleitoral que esquenta cada vez mais. E como você bem disse, um dos principais atores é o Evo Morales, o ex-presidente Evo Morales, que já ocupou a cadeira, né, de presidente da Bolívia
por 3 mandatos, não vai poder ser candidato desta vez, por uma decisão da Justiça, né? A Constituição boliviana não permitia uma reeleição por mais de 2 mandatos, mas deixava uma lacuna em aberto, né? Não dizia se eram 2 mandatos consecutivos ou não. Em dezembro de 2023, a Justiça então determina que não pode ser, que um presidente não pode exercer mais de 2 mandatos de qualquer maneira, então o Evo não pôde se candidatar, e aí começou, como você bem pontuou, Durão, uma pressão não só política, né, a partir de declarações e de pronunciamentos, mas principalmente de ruas também. Convocou seus apoiadores a marcharem, a ocuparem as principais cidades do país, e a capital La Paz se tornou palco, né, de um dos principais movimentos nos últimos meses e principalmente semanas, né? Desde a semana passada, os apoiadores do Evo têm pressionado cada vez mais pela candidatura do Evo, né? E esse é o principal objetivo, aí já respondendo a sua pergunta, Durão. O principal objetivo nesse momento é pressionar a justiça eleitoral do país para aceitar a candidatura do Evo. O Evo foi expulso do MAS, né, do Movimento ao Socialismo, ele deixou o Movimento ao Socialismo depois de quase 30 anos no partido pelo qual ele foi eleito e reeleito presidente da Bolívia, e era uma liderança muito forte, né, dentro da sigla. Ele deixa o partido e aí busca, então, outra agremiação, outra sigla, outro partido para tentar se candidatar. E os seus apoiadores criaram o Evo Pueblo, né, que seria um movimento justamente para poder registrar o Evo Morales como candidato presidencial, só que ele não conseguiu. A lista vai ser divulgada, a lista oficial das candidaturas vai ser divulgada na sexta-feira, dia 6 de junho, e a tendência é de que até lá os apoiadores do Evo sigam pressionando nas ruas, sigam esquentando o clima na capital La Paz, para tentar forçar, né, ou exercer pelo menos essa pressão e empurrar a candidatura do Evo. Como você também bem pontuou, ele está em Cochabamba, né, ele não tem participado dessas movimentações, ele está em Cochabamba, que é o seu principal reduto eleitoral, é uma cidade muito importante da Bolívia, uma região muito importante da Bolívia, de produção de coca, né, que é de onde o Evo saiu, de onde o Evo construiu a sua liderança política nos sindicatos dos produtores de coca, e por isso, então, tem ficado mais escondido por outras questões também, né? Ele não tem ido aos atos por outras questões que aí envolvem questões judiciais criminais e não eleitorais. Mas o cenário de momento é esse, Durão, é uma pressão cada vez mais forte dos apoiadores do Evo para promover a candidatura dele e também para pedir a renúncia do atual presidente Luiz Arce, que tem sido pivô e tem também tido um conflito direto com o Evo, não só no Partido MAS e na esquerda boliviana, mas também nessa disputa pela candidatura eleitoral de 2025. E para ajudar a gente a compreender melhor esse cenário e terminar de integrar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria chamar a Amanda Harumi, que está aqui com a gente hoje, ela que é doutora pelo programa de pós-graduação em integração da América Latina, o ProLan da USP. Amanda, bem-vinda ao Estrangeiro, obrigado por topar estar aqui com a gente. E queria te perguntar, né, o Lourenço acabou de citar o presidente Luiz Arce, que digamos assim, um herdeiro político do Evo Morales, né? Foi ministro da Economia do Evo, protagonizou ali o chamado milagre boliviano, quando a Bolívia crescia a taxas impressionantes, né, anualmente, durante os primeiros governos Evo. Mas desde que o Evo volta para a Bolívia, né, depois de se exilar na Argentina, a gente pôde observar ali o famoso racha, né? Uma disputa entre os dois pela liderança, pela condução do movimento. E eu queria te perguntar, o que está no centro dessa disputa? Né? É uma disputa de projetos antagônicos? É uma disputa mais partidária pela liderança do MAS? Ou, na verdade, é uma rixa mais eleitoral do que ideológica? Obrigado pela sua participação, seja bem-vinda aqui ao Estrangeiro. Obrigada, eu que agradeço, sou ouvinte aqui do programa. Bom, falar de Bolívia, a gente tem que colocar um nível de complexidade para entender, de fato, o contexto. O que a gente vê é que é uma divisão, uma disputa de poder entre um sucessor, que também não é uma novidade para a América Latina. Então, existem acusações da parte do Evo, que tem uma grande capilaridade popular,
identitária na Bolívia, na complexidade do movimento cocaleiro indígena, em relação à condução política e econômica do Arce nesses últimos anos. Então, uma ruptura de um projeto político, o Arce constantemente é acusado de ter um projeto não popular, neoliberal, de ter conciliado, enfrenta uma crise econômica muito forte, que a gente pode colocar dentro de uma conjuntura de peculiaridades do contexto atual, mas também é uma crise estrutural da América Latina, estrutural de países que dependem das commodities. Então, é muito complexo o contexto da Bolívia, porque a gente tem, desde nível personal, né? Desde nível pessoal das lideranças, então a característica do Evo ter capacidade de aglutinar politicamente, de mobilizar o povo, mas também numa perspectiva institucional, ele está inviável para ser o candidato dentro dessa perspectiva democrática. Então, a minha interpretação é que a visão do Arce traz essa linha legalista institucional da não viabilização da candidatura do Evo, e o Evo, por sua vez, faz um chamado político. Né? Então, ele está disputando a Bolívia politicamente e não institucionalmente. E isso parte de uma grande denúncia de uma crise democrática, crise do método democrático. E isso não é novidade para a América Latina. Então, a Bolívia, a gente pode identificar pontos específicos da conjuntura, mas também colocar numa perspectiva de crise da América Latina, da democracia, dos bons de commodity e de toda essa perspectiva que nós temos na nossa relação de dependência. Agora, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou dessas crises todas, mas eu queria te perguntar o que você acha da influência estrangeira. Vai ter nessas eleições os Estados Unidos, principalmente, né? A gente lembra que teve um golpe em 2019, que depôs o Evo, que teve muita participação da extrema-direita. Na época, o Elon Musk falou que se quisesse dar golpe, dava por causa do lítio, que foi outro elemento de exportação que tem muito na Bolívia e que cresceu de importância nos últimos anos por ser um mineral usado na indústria do Vale do Silício. E agora a gente tem esse governo de extrema-direita do Trump. Você acha que vai ter interferência dos Estados Unidos nesse processo eleitoral? Com certeza. Interferência dos Estados Unidos em processos eleitorais na América Latina já é uma decisão anunciada pelo governo Trump e pelas Big Techs. Então, a Bolívia, que já teve essa experiência, então a gente se recorda, né, do golpe de Estado, ele foi muito marcado por essa influência, inclusive explícita do Elon Musk em relação ao interesse das riquezas naturais. O que a gente precisa entender, e para o Brasil também, porque a gente está nesse debate das mudanças climáticas, da transição energética, é que isso nos leva a uma alta demanda e busca pelos minerais raros, pelo lítio, por essas novas tecnologias que podem significar a substituição do petróleo. Existe um mercado em ascensão que depende do lítio, desde uma perspectiva dos carros elétricos e outros setores da inovação. Então, a disputa internacional da produção, das commodities, da logística, né? A gente tem eixos logísticos mudando no mundo, né? Então, a Bolívia também está intrínseca nesse debate. O que é muito triste é que esse poderia ser um cenário de autonomia, de soberania, da América Latina apresentar um projeto de integração regional, da Bolívia ter uma capacidade nacionalista de industrialização, lembrando que isso sempre foi uma das bandeiras principais do Evo, né? A produção de carro elétrico nacional, investir em inovação e industrialização. Então, esse é o debate, né? A gente tem uma transição dos polos econômicos do mundo e dos valores, né? E os recursos naturais estão cada vez mais interessantes nessa disputa de poder. Agora, Lorenzo, você citou aí os chamados trancaços, né? Os bloqueios de rua que os apoiadores do Evo têm feito.
tentando aí criar um clima de comoção para forçar a autorização da candidatura do ex-presidente, né? Só que o atual presidente Luiz Arce já abriu mão da disputa, né? Ele não vai concorrer, seria candidato à reeleição naturalmente, né, pelo governo que vem fazendo, mas já abriu mão da disputa em nome da unidade nacional, isso que ele diz, né? Em nome da unidade nacional, de unificar, pacificar o país, unir a esquerda e evitar uma derrota do movimento ao socialismo e o retorno da direita ao poder. O Evo não o fez. Há um nome que vem surgindo aí dentro da esquerda boliviana para unificar, para ser um consenso e talvez estimular aí o ex-presidente Morales a dar um passo atrás? Existe uma possibilidade de um caminho do meio aí, de um consenso mesmo entre essas duas forças que vêm disputando? Com certeza, Lucas, esse nome tem sido buscado pela esquerda. Antes de entrar nesse ponto, só queria reforçar uma questão da pergunta anterior, que é importante dizer, né, que a Bolívia ela é a principal reserva do mundo de lítio, né? Cerca de 21 toneladas cúbicas, 21 milhões de toneladas cúbicas de lítio tem o país, e isso tem sido a principal, né, busca dos Estados Unidos hoje na disputa pelos carros elétricos. A maior reserva está aqui na América do Sul, né, no chamado Triângulo do Lítio, Chile, Argentina e Bolívia, né? Ali está a maior reserva do planeta, que é super estratégico, né? Exatamente, é onde está o Salar do Uyuni, ao sul da Bolívia, e no norte da Argentina, né, Jujuy e Salta, e no Chile, onde faz a divisa com a fronteira com a Bolívia, no deserto do Atacama. É exatamente essa principal reserva, só que as principais reservas, né, o principal montante está na Bolívia. E a Bolívia não tem tido capacidade para extrair esse lítio, né? Então os Estados Unidos têm assediado cada vez mais para colocar uma indústria de extração de lítio no Salar do Uyuni, né? E de tentar fazer essa disputa principalmente com os chineses. E o Evo, né, desde quando ele foi presidente, ele inaugurou a primeira planta de extração de lítio, mas até agora é isso, só funciona uma planta no país, que extrai cerca de 2.000 toneladas por ano, né? Então é muito pouco, a Bolívia ainda não consegue extrair, e o lítio tem sido uma das principais críticas do Evo Morales ao presidente Luiz Arce, né? E aí, já entrando nessa sua pergunta, desde que o Evo volta da Argentina, exilado, ele começa essa disputa com o Luiz Arce, então critica constantemente o atual presidente da Bolívia. O lítio tem sido uma dessas principais críticas, de que o Luiz Arce não avançou na exploração de lítio, nessa nacionalização que o Evo Morales promoveu da extração do lítio, e tem criado esse clima muito de disputa mesmo na esquerda boliviana, a ponto de os apoiadores ter esse racha tão grande dentro do MAS, que os apoiadores dos dois lados, né, tanto do Evo quanto do Arce, passaram a ser encarados como rivais, né? E o Luiz Arce, em meio a tudo isso, como você bem pontuou, ele desiste da candidatura, ele abre mão da sua candidatura para a reeleição. No mês passado ele anunciou que não se candidataria, para evitar justamente essa divisão na esquerda. A esquerda boliviana segue sendo hegemônica no país, né? Segue tendo muita força e, como a Amanda falou, tem muita capilaridade. Eu estive na Bolívia em 2023 e é impressionante quanto você passa pelas cidades pequenas do país e você vê pinturas e grafites em apoio ao Evo Morales, fazendo alusão ao Luiz Arce. Então a esquerda boliviana tem muita capilaridade. E para não correr o risco de perder essas eleições, o principal nome que surgiu hoje para tentar unificar essa esquerda é o Andrônico Rodrigues, que é presidente do Senado. Ele hoje tem um cargo importante entre os congressistas bolivianos e tem principalmente negociado muito com a oposição boliviana. E aí, por isso, o perfil dele é importante, porque ele também é entendido como um homem mais conciliador. Então, se o Andrônico conseguiu negociar de alguma maneira questões com a oposição, dentro da própria esquerda é entendido que ele tem essa capacidade de conseguir conciliar evistas e arcistas nessa disputa, né? Ele também tem uma origem, ele é entendido também como político, que é pupilo do Evo Morales, porque ele tem o mesmo berço político, né? Ele é um líder cocaleiro, um homem que trabalhou, que veio dos sindicatos, do movimento sindical. Então ele também é lido como um perfil que era próximo ao Evo, mas que também tem feito o movimento de se afastar do Evo, né? De também deixar claro que ele não vai tomar partido nessa disputa entre Evo e Arce, e de que ele vai tentar ser esse nome de conciliação, e está buscando um outro partido também para se candidatar, porque o candidato do MAS é o Eduardo Castilho,
foi ministro do Arce, mas que não tem a popularidade que o Andrônico tem. O Andrônico, ele lidera as pesquisas eleitorais hoje. Ele tem, apesar de as pesquisas ainda serem muito incipientes, não terem todos os candidatos já postulados, o Andrônico tinha mais ou menos 20% de intenções de voto no mês passado. Então a tendência é de que ele se consolide cada vez mais como nome a ser o candidato forte. Ele ainda está buscando a candidatura, como eu disse, né? O partido dele, o grupo político dele, que é o MTS, que está ligado à Aliança Nacional, não pôde se registrar porque não fez a troca da diretoria num prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Então ele está buscando outra sigla para tentar consolidar o seu registro eleitoral até sexta-feira, como eu disse, né? Até 6 de junho. Então, mas a tendência no momento é de que ele seja a grande esperança de unificar a esquerda para essas eleições. E como eu disse, a esquerda na Bolívia entra como favorita na maioria das eleições, por ter justamente essa capilaridade e esse movimento forte. Vamos ver se ele vai conseguir capitalizar isso, e se ele vai conseguir transformar essa popularidade que ele está construindo e tem aumentado com o tempo reverter isso em votos nas urnas mesmo, em uma intenção de voto que seja potente dentro da esquerda boliviana. Mas, Lourenço, tem alguma indicação de que daqui a 2 dias vai ter esse partido? E, se você puder, eu queria ouvir mais como andam essas pesquisas, mesmo incipientes, mesmo pouco consolidadas, né? Essas pesquisas servem para a gente ter uma noção, um esboço do que está pela frente. Mas existe algum indício de que ele vai conseguir, o Andrônico vai conseguir um partido para daqui a 2 dias? Ele tem buscado fazer, principalmente trabalhar com coalizões e principalmente conversar com o MAS para tentar trocar a candidatura do Eduardo del Castillo pela candidatura do Andrônico. Isso ainda não é certo. Acho que a tendência é de que ele consiga alguma sigla que tenha tido representantes no Senado, enfim, e principalmente no Senado e na Câmara, para conseguir registrar a sua candidatura. Ou a outra possibilidade que ele trabalha também é de que essa própria aliança, né, que é a Aliança Popular, consiga formalizar o seu registro e ajustar suas pendências com a Justiça Eleitoral para que depois de amanhã esteja tudo em ordem para a sua candidatura. As pesquisas ainda são muito, como eu disse, elas são muito incipientes ainda, Durão. O Andrônico ele tem 20%, mas os outros 2 candidatos da direita vêm logo na sequência, né, com 18% e 17% das intenções de voto. Elas vão ficar mais claras e vão ter um resultado ou apresentar uma indicação mais fiel com a realidade a partir do momento que os candidatos estejam já formalizados, né? Ou seja, na sexta-feira, dia 6, a partir da lista de candidatos, as pesquisas e as pesquisadoras, os institutos de pesquisa vão poder sair para a rua já e estimular, né, a população a votar. No momento, o cenário é esse, Durão. Acho que o Andrônico ele tem buscado, então, essa outra sigla, ou tentar trabalhar com o próprio registro da Aliança Popular. Vamos ver se isso até amanhã tem algum desdobramento, algum indicativo de alguma sigla que abraçou, né, de algum partido que abraçou o Andrônico. Mas até o momento isso não foi divulgado nem pelo próprio pré-candidato, né? Então existe essa expectativa ainda em torno dessa candidatura do Andrônico, porque se não for ele, vai sobrar tudo nas costas do Eduardo del Castillo, que é um cara que ainda precisa construir uma popularidade, ainda precisa construir uma força política que o Andrônico já está um pouco mais encaminhado. Então o cenário de momento é esse, Durão. O cenário também é de crise econômica, né? O Rafael nos manda uma mensagem assim, lembrando que os cortes essenciais, como educação, mineração, além de repressão ao movimento indígena e sindical, demonstram que a população não aceitará calada a ofensiva neoliberal do Arce do imperialismo, né, Lucas? É importante ressaltar que essa é uma crítica que vem sendo feita pelo ex-presidente Evo Morales, né, de que o governo do Luiz Arce seria neoliberal, ainda que praticamente a gente tenha que ouvir outras vozes. Por exemplo, o ex-vice-presidente boliviano, né, Álvaro Garcia Linera, não é alguém que compactua talvez com essa análise, com essa definição de governo neoliberal, né? Mas o fato é, Amanda, que o governo Arce vem enfrentando dificuldades econômicas, né? Não só do ponto de vista do lítio, que é um ativo importante do país,
mais uma questão até fiscal de liquidez, né? Falta dólar no país, o país vem sofrendo com uma crise de reservas, o que voltou o fantasma da inflação voltou a assombrar ali o bolso dos bolivianos, né? E isso desgastou muito a imagem do Arce para esse período pré-eleitoral, né? Exato, muito ruim e mostra como a dependência das commodities leva um país a oscilar muito economicamente, porque a Bolívia já foi um exemplo, né, do boom das commodities, do desenvolvimento econômico desde uma perspectiva de uma nova constituinte. Até mesmo o Arce sempre esteve relacionado com isso, com bons dados econômicos, e muito rapidamente a gente vê uma queda da balança comercial, de uma crise de escassez de dólar, e isso tem a ver com algo estrutural da América Latina, que é a dependência das commodities que leva à chamada doença holandesa. Então, nessa crise econômica da Bolívia, a gente consegue relacionar alguns aspectos, como a crise econômica da Venezuela, como uma crise econômica da Argentina, que é a escassez de dólar, né, a fuga de capitais, desde uma perspectiva de queda da produção ou baixa dos preços. No caso da Bolívia, é uma queda da produção, que tem a ver com o número de reservas do gás natural, mas também como uma baixa capacidade de exploração com inovação, com tecnologia. Então, a gente vê que só depender do alto preço das commodities, dessa balança comercial superavitária nos recursos naturais, não é a solução para a Bolívia, não é a solução para a América Latina. A gente comentava aqui antes de entrar no ar, né, Durão? A Bolívia, riquíssima em gás, em lítio, tem que importar combustível. É terrível isso, né? Não, é chocante. Isso, o diagnóstico da Amanda me parece corretíssimo. Assim, os países latino-americanos dependentes precisam fazer o salto da industrialização, porque senão vão ficar sempre reféns desse problema. A questão é que não fazem. A questão é que, para botar mais lenha na fogueira, no final do ano passado, ou no começo desse ano, foi anunciado um acordo entre a Bolívia e a China para a construção de outras 2 fábricas para extrair lítio. Como o Lourenço falou, tem uma fábrica hoje no país fazendo esse trabalho, e a ideia do governo é que a China ofereça tecnologia, know-how e mão de obra para a construção, para aumentar essa produção de lítio, o que pode inflamar ainda mais os ânimos, né, geopolíticos, por causa que o lítio é um mineral muito cobiçado pelos Estados Unidos. E também os Estados Unidos pretendem afastar essa influência chinesa, especialmente no que eles consideram o quintal deles, que é a América, né, Lucas? Agora, Amanda, rapidamente, a Bolívia no BRICS, como a gente acabou de assistir essa aprovação recente do país nos BRICS, né? Como parceiro, né? Como parceiro, né? Pode dar alguma esperança ali do país conseguir, de repente, empréstimos no novo Banco de Desenvolvimento para projetos de infraestrutura? Existe alguma porta da esperança aí para, perdão no trocadilho, mas alguma porta da esperança para a Bolívia dentro do BRICS? O BRICS, com certeza, é um caminho para a disputa desse mundo geopolítico. Então, a Bolívia se somaria a uma vontade de construir saídas, tanto da questão econômica, financeira, mas tudo isso depende de um processo doméstico de soberania e de um projeto de desenvolvimento nacional. Então, não necessariamente só apenas estar nessa nova lista dos BRICS é a solução. O BRICS também não é a solução imediata, inclusive para o Brasil. É um dos espaços multilaterais estratégicos e muito importantes, mas nós temos as nossas tarefas ainda nacionais da disputa da soberania e do desenvolvimento. Então, eu entendo que a China é uma parceria estratégica muito importante para a América Latina, mas ela tende, de forma inercial, reproduzir as características de dependência que nós temos já historicamente. Então, nós precisamos de projetos nacionais e regionais de desenvolvimento para ser apresentado nesse mundo multipolar, e não necessariamente apenas nos associar e fazer cooperações de nível bilateral com a China como a única solução. Então, resumindo, eu sou uma saudosa defensora da integração latino-americana. Para mim, a nossa relação com a China, ela tem que ser feita a partir de um projeto
de soberania e de defesa dos nossos recursos naturais latino-americanos, e não apenas pensando numa visão de ganhos na balança comercial. Pois é, e você que está nos assistindo, para você que está nos assistindo, eu faço um convite. Assina a nossa newsletter. É fácil, é grátis e você vai ter conteúdo exclusivo aparecendo semanalmente no seu e-mail, com análises, com um papo editorial, com uma visão mais aprofundada do jornalismo que a gente já faz aqui no Brasil de Fato, pelos nossos canais, só que você vai ter um conteúdo mais customizado. Para fazer isso é fácil. É só ir no www.brasildefato.com.br/boletim e pronto. É só aguardar a chegada desse material, né, Lucas? Exatamente, Durão. Queria perguntar pro Lorenzo, você citou aí, Lorenzo, os problemas judiciais que envolvem a vida do ex-presidente Evo Morales. Hoje, no Instagram, o Evo compartilhou um vídeo do ministro da Defesa falando numa possível prisão do ex-presidente Evo Morales. Quais as chances do ex-presidente Evo Morales ser preso até o dia da eleição? Que há toda essa comoção se criando no país. E pelo que ele seria preso? Exatamente. Quais são as acusações? Quais são os processos que envolvem o nome do Evo? Lucas, esse é um processo bem delicado que o Evo enfrenta, porque não está ligado à corrupção, não está ligado à gestão, está ligado a um caso que ele é acusado de tráfico de menores e de abuso sexual de uma menor de idade. Ele teria tido um filho com uma jovem, quando ele era presidente ainda, e ele não negou isso ainda, não ter tido esse filho, mas negou as acusações de cometimento de crime. Ele é acusado, as acusações são graves, ele é acusado de ter formado uma rede de tráfico de crianças para promover abusos sexuais. Essa criança, essa jovem que ele teve o filho, é o pivô, acaba sendo a pivô dessas denúncias, justamente porque foi onde o Ministério Público avançou em cima do Evo. Os pais dessa jovem também tiveram que participar de depoimentos e foram presos. O Evo não compareceu ao depoimento para justificar, para depor sobre esse caso, e acabou, então, sendo alvo também de um mandado de prisão, um mandado de captura, para ele poder depor. A coisa é que ele também não obedeceu esse mandado e foi para Cochabamba, como a gente estava falando. É por isso que ele está lá, nessa região, que é a região do seu reduto político, se protegendo e evitando esse embate com a justiça nesse momento. No meu modo de ver, Lucas, isso é especulativo, eu acho que é difícil que ele seja preso até a data da eleição. Acho que a tendência da justiça vai ser esperar a poeira baixar, esperar ver o resultado eleitoral, ele não poderá ser candidato, e aí trabalhar já com um novo presidente essa questão, É claro que a justiça tem uma independência na atuação em relação ao executivo, mas a tendência que eu observo é de que que existem dois cenários, Um deles é supondo uma direita assumindo o poder na Bolívia. Esse caso seria reaberto. Acho que o novo presidente, se ele fosse de direita, ele avançaria muito em cima do Evo, e também retomaria talvez até o caso do Luiz Arce, da coisa do autogolpe que teve recentemente, A gente pode até tratar desse caso mais uma vez, mas ele pode avançar em cima dessas duas questões envolvendo, aí seriam dois ex-presidentes de esquerda, mas sendo um presidente de esquerda, um presidente aliado ao Evo, de alguma maneira, acho que isso seria trabalhado com um pouco mais de cautela, Acho que a tendência no momento é essa, Lucas. Eu vejo pouca probabilidade de Evo ser preso até as eleições, ou seja, até dia 17 de agosto, até também porque ele está refugiado, ele tá em Cochabamba, não vai se apresentar à justiça, e tem um apoio popular que ainda é expressivo, Ele tem um apoio das ruas que é massivo. Então, se em meio a esse turbilhão eleitoral a justiça decide ir atrás e prender o Evo, isso só geraria um caos ainda maior na Bolívia, Pelo menos um caos que já está configurado, Os eleitores do Evo estão querendo a sua candidatura, e ele
e ele tá nessa disputa para se candidatar e ainda entraria numa disputa para ser preso ou não, né? Então eu não vejo essa possibilidade nesse momento. O seu advogado de defesa falou anteontem, deu uma entrevista anteontem, uma entrevista coletiva, né? Fez um pronunciamento negando novamente as acusações, que o Evo teria sido responsável por esse tráfico de pessoas, né? Mas ele é acusado por abuso, estupro e corrupção de menores, né? Então, e ele negou tudo isso, né? A defesa do Evo nega tudo isso e tem dito que o Evo não vai acabar se depondo nas próximas semanas. Lorenzo, é importante a gente lembrar também que, além de negar as acusações, a defesa do Evo e o próprio ex-presidente acusam a justiça de lawfare, né? De uma perseguição política por vias judiciais, né? Exatamente. Que tem sido um recorrente na América do Sul e na América Latina a perseguição a presidentes e ex-presidentes, principalmente, pelas vias legais, né? A gente teve o caso do Lula, teve o caso do Rafael Correa, a Cristina Kirchner na Argentina. Claro, são casos muito diferentes, né? Acho que o caso do Evo, nesse caso, ele é muito particular, porque no caso da Cristina e do Lula, fica muito claro que é uma questão mais política, digamos assim, envolvendo a gestão dessas duas lideranças, né? No caso do Evo é um caso mais criminal, né? Seria a justiça criminal, então é particular, mas exatamente o que você falou, a defesa do Evo tem acusado esse lawfare da justiça e aí tem colocado o Luiz Arce nesse balaio, né? E acusado o presidente de articular também esse lawfare para impedir a atuação política do Evo. E num momento de ebulição política como o país vive, né? Todos esses elementos acabam colocando lenha na fogueira mesmo, né? E dando ferramentas para acusações mútuas, né? E são muito pesadas, né? São demais. muito pesadas. Inclusive, acusações do Evo contra o Luiz Arce, né? De ter disparado no carro do Evo, ter atirado, enfim, ter feito o autogolpe. Inclusive, queria que você explicasse um pouquinho mais, Lourenço, o que é? Como é que aconteceu esse autogolpe e por que o Arce está sendo acusado de ter feito isso? Drão, isso aconteceu no começo do ano. Agora até perdi a linha temporal, eu já não lembro se foi no começo desse ano ou no final do ano passado. Mas Foi no ano passado. No ano passado. Foi no final do ano passado, foi no final do ano passado. Mas o que aconteceu foi que o Luiz Arce, ele foi acusado de ter de ter incitado os militares a tomarem o poder, né, e a colocarem os tanques nas ruas para tomar o poder e derrubar o próprio presidente, né? Ele foi fazer um pronunciamento foi em novembro do ano passado. Ele fez um pronunciamento afirmando que as Forças Armadas estavam querendo derrubá-lo. Depois teve o próprio general do Exército afirmou que ele tinha sido incitado e que o próprio Luiz Arce tinha ligado para ele, para que ele colocasse os tanques nas ruas, né? Essa troca de acusações, no final das contas, não ficou clara, né? Não ficou explicado exatamente o que aconteceu nos bastidores, mas em declarações públicas foi isso, né? O Arce afirmando que o Exército estava tentando dar um golpe, né? Os generais chegaram a entrar no Palácio do Executivo em La Paz e tentar ocupar, né, e derrubar e tirar o Luiz Arce de lá. Houve uma conversa rápida, as câmeras até filmaram esse momento ali, uma conversa do Arce se negando e uma série de apoiadores ali tentando impedir a entrada desses militares. O Arce literalmente peitou o general ali, o coronel que estava tentando dar o golpe, né? Ele deu uma peitada no cara e falou: aqui você não vai entrar. Eles tentaram invadir com tanques o Palácio Presidencial. Foi uma cena, de fato, uma quartelada típica latino-americana, né? Que a gente, infelizmente, se acostumou a ver aqui no continente. E para marcar aqui, Lourenço, eu fui buscar. Foi no dia 26 de junho do ano passado. Então a gente está prestes a completar um ano dessa tentativa de golpe. Foi uma tentativa rápida e que acabou mais rápida ainda, né? Exatamente, que no outro dia já estava tudo desmantelado, os responsáveis presos e o Arce fixado ali no governo. Mas é claro, todas essas suspeitas serviram para atiçar ainda mais a treta política, né, entre a esquerda boliviana. Com acusações do Evo contra o Arce, né? Mas, Amanda, eu queria te ouvir a respeito de como ficam os vizinhos bolivianos em relação a esse pleito. Brasil e Argentina, colegas de Mercosul,
A Bolívia entrou em 2015 no Mercosul. Quais os interesses em jogo, tanto de Brasil como da Argentina, com esse governo do Milei? Bom, a Bolívia está dentro da disputa desse mapa latino-americano, e o Brasil é um país muito importante, é um país que projeta poder, inclusive na entrevista que o Evo deu para uma televisão brasileira, acho que foi a Record, ele diz, né, que o Lula é um homem que já salvou a Bolívia uma vez, um líder humanista que poderia cumprir uma voz de mediação e talvez unificação. Mas não acredito que esse seja o papel do Brasil atualmente, de intervir em disputas tão complexas, né, como a gente tem debatido aqui. O que, como vizinho, o Brasil deve fazer é defender um projeto soberano de esquerda de uma perspectiva de consenso e unificação. E é isso que nós também torcemos que aconteça na Bolívia, que eles consigam encontrar um caminho de frente ampla, de construção coletiva para fazer a disputa verdadeira contra o capital internacional, contra o Elon Musk, a interferência dos Estados Unidos e o projeto neoliberal existente, né, das classes sociais bolivianas. Em relação à Argentina, a gente já fica nesse contexto de temor de um avanço político da extrema-direita, que nessa disputa entre a esquerda, de personalidades, mas também de projetos políticos progressistas, a gente acabe perdendo para a extrema-direita, que foi o que aconteceu na Argentina e que acontece até o momento. Então, é muito importante que o campo progressista latino-americano compreenda que é importante governar dentro de uma perspectiva de consenso e de defesa da soberania nacional, nesse momento que a gente tem uma crise internacional muito profunda, um avanço da extrema-direita e uma capacidade muito grande de interferência da extrema-direita nas disputas eleitorais. Agora, como é que a direita está se organizando, né? Porque a gente vê dois candidatos ali que aparecem com mais frequência em algumas pesquisas, né? Um deles, o ex-presidente Jorge Quiroga, né? Que já foi presidente da Bolívia no começo desse século. Mas são perfis mais moderados. Eu não vejo, por exemplo, alguém próximo ao Camacho, ao povo lá de Santa Cruz, né? A extrema-direita boliviana que teve muita presença e força durante o golpe de 2019, mas que agora parece que está meio se desarticulando, Amanda. Como é que você está vendo a direita boliviana se movimentando nesse sentido? Exatamente, a gente recorda de cenas muito agressivas, violentas, de uma extrema-direita extremamente racista, né? E isso é uma disputa real na Bolívia, dentro de uma perspectiva que o Evo sempre reivindicou a questão indígena. O que eu entendo é que as classes sociais, a burguesia, são estruturais, né? Então, dentro dessa disputa das riquezas naturais, do controle da economia, também tem os interesses de uma direita comercial, de uma direita que, obviamente, se alinharia aos Estados Unidos, dentro dessa perspectiva de disputa do mundo com a China. Então, a direita também é existente, é estrutural. O que eu entendo é que a gente, mais uma vez, tem uma conjuntura de um cenário político polarizado, porque se a gente fizer a soma aqui da direita e de uma centro-direita, existe uma polarização. O Evo diz que tem uma capacidade eleitoral muito grande, que ele ganharia com facilidade a eleição se candidato, mas não está tão explícito assim, ainda mais quando a esquerda dá margem dentro dessa disputa. Lembrando que o país passa por uma crise econômica. A Bolívia sempre foi um país com índices muito altos e muito profundos de pobreza. E quando o campo progressista não consegue solucionar os problemas da pobreza, os problemas do subdesenvolvimento, a gente também dá margem para o crescimento da direita. Então, a Bolívia é um caso complexo, mas a gente consegue identificar muitos fatores latino-americanos constantes da região também nesse cenário. E eu queria ouvir de vocês dois.
que vai ser do MAS? Movimento, socialismo, essa mescla de partido com movimento, mas que está sendo tão vilipendiado, tão atacado por essas disputas internas entre o Evo, entre o Arce, agora também o Andronico. Como é que vocês veem o futuro desse movimento boliviano? Amanda, primeiro você. Olha, eu vou ser muito sincera, que eu não vejo uma unificação do MAS, assim, realmente, quando a gente está nos espaços de movimentos sociais, partidos políticos, fica evidente dois grupos, né? Dois grupos políticos, duas linhas de defesa dos seus respectivos líderes, e até mesmo que eles consigam entrar em consenso de um nome, o que eu acho difícil, né, nessa linha temporal que a gente está vivendo. A unificação do MAS, ela é muito mais complexa que isso, ela envolve a questão dos movimentos sociais, e isso é muito ruim para o que a gente está vendo do resultado da onda progressista latino-americana. A gente precisa colocar o MAS como um grande partido político, como um grande ator do nosso primeiro ciclo progressista da onda latino-americana. Então, qual o destino desses atores? Tudo isso está em aberto e, pessoalmente, eu vejo uma grande crise política difícil de resolver. Eu estou de acordo com a Amanda. Acho difícil resolver essa questão no MAS. É claro que agora o MAS perdeu o protagonismo, né? E acabou perdendo principalmente na questão presidencial, né? Acho que o MAS, ele muito provavelmente, não terá um candidato forte à presidência, né? Vai ser o Eduardo Del Castillo, só que a tendência é que ele perca esse protagonismo para o Andronico, como eu já falei. Mas ainda assim, eu acho que o MAS ele tem a sua capilaridade e se pensando de uma forma otimista para o partido, ele vai disputar ainda as mais de 130 cadeiras na Câmara esse ano, né? Porque são eleições gerais, é importante lembrar disso, né? Não são eleições só para presidente, são eleições para deputados e senadores, e vai disputar também os 36 vagas do Senado. Pode ser, e acho que essa é uma tendência mesmo, de que o MAS consiga ainda um número expressivo de deputados e senadores e mantenha, de alguma forma, uma importância, uma relevância no legislativo boliviano. E aí se sustente com base nisso para tentar uma reorganização do partido e tentar reunir forças, né, para uma eleição presidencial daqui a 5 anos. Mas eu estou de acordo com a Amanda, que acho que depende muito mais de um diálogo, né, de uma readequação com movimentos sociais e com os movimentos populares bolivianos, para tentar entender onde foi, né, que o MAS, onde é que o MAS se encontra em meio a essa disputa e que movimentos o MAS vai fazer para tentar, se não aglutinar, né, e ser base de apoio ao novo presidente, mas ser parte da coalizão, né, do novo presidente e às vezes até ser o partido, né, do novo presidente. Então vai depender muito dos resultados eleitorais que o MAS conseguir também no legislativo. E, repito, né, como a Amanda bem pontuou, nesse diálogo com os movimentos. Sem querer aqui confundir alhos com bugalhos, eu sei que cada país tem o seu contexto, mas não é só a Bolívia que está indo por um caminho de divisão da esquerda, não. Essa semana a gente viu a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, anunciando sua candidatura à legislatura bonaerense, né, de Buenos Aires, ali pelo circuito 3 da capital, uma coisa ali muito interna, específica das eleições argentinas, mas tudo a ver com as disputas internas do peronismo pela liderança, pela condução do movimento peronista com o atual governador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hoje eles tinham uma reunião, uma ligação marcada entre os dois para discutir justamente essas diferenças, porque a gente está acostumado com as internas peronistas, né, com essas brigas peronistas dentro do partido, mas de fato ali essa divisão preocupa um pouco o futuro ali da esquerda argentina também, que mais um integrante aí do Triângulo do Lítio, que a gente precisa tomar muita atenção e cuidado e carinho nessa cobertura, Duran. Cobertura que daqui a pouco o leitor do Brasil de Fato vai poder acompanhar a reportagem de Gabriel Vera Lopes. Exatamente, o nosso querido Gabo, que está escrevendo sobre isso, explicando tintim por tintim dessa decisão da Cristina Kirchner de se candidatar ali às eleições
locais de Buenos Aires. Durão, eu queria inaugurar uma coluna aqui no programa de hoje, rapidamente, a coluna das notícias boas. Opa. A gente, falando de Argentina, a gente, há um tempo atrás, noticiou aqui a repressão brutal do governo Javier Milei contra os aposentados, e um colega nosso, fotógrafo, Pablo Grillo, que tinha ido para a UTI, inclusive estava com ferimentos gravíssimos entre a vida e a morte, praticamente. Sim. E ontem, na terça-feira, ele saiu da UTI. Olha. Tá acordado, consciente, foi pro hospital, tá sendo cuidado, ele é atendido, mas saiu da UTI e mandou um recado. Disse, abre aspas, aos que reprimem, eu peço que parem. Então, ali deixando sua mensagem, uma vítima da repressão estatal do governo Milei. Pô, Lucas, você votou com tudo da China, né? Você viu só, eu tô essa aqui iniciativa. afiadíssimo, mais afiado que um samurai. E eu me comprometo também a tentar chegar com uma notícia positiva para essa coluna recém-inaugurada por você na semana que vem. Muito que bem. Então, os ouvintes que digam aí se gostaram ou não da coluna das notícias boas, porque agora a gente vai pro nosso segundo bloco, Terra Plana, não sai daí, que tá imperdível hoje, hein? We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, chegamos aqui ao nosso segundo bloco, esse para dar uma desupilada aí, né, nosso compromisso semanal com a sua serotonina, querido e querido ouvinte, para tentar dar umas boas risadas aqui dos absurdos que a extrema-direita e outros setores treslocados do planeta andam fazendo. Para você que está chegando a primeira vez aqui e não entende ainda como funciona o quadro, é muito simples. Cada um de nós aqui vai trazer a notícia mais absurda que saiu na semana do Noticiário Internacional, o terraplanismo mais assim, máximo. E quem vai escolher quem merece o troféu, quem merece o prêmio dessa competição, é a nossa querida convidada aqui hoje estreando aqui no estrangeiro, Amanda Arumi. Então, Amanda, se prepara aí que a rivalidade aqui é grande, hein? Eu começo chamando aí o nosso querido Panita, Lourenço Santiago, desde Caracas. O que você traz pra gente? Lucas, a gente conta sempre com a boa vontade, né, do convidado, né, do comentarista do dia. Mas a minha notícia do dia, a minha notícia da semana, é uma visita aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado do Brasil, né? Comissão de Direitos Humanos do Senado brasileiro autorizou a visita de senadores a 3 mulheres que foram presas nos Estados Unidos por estarem em situação irregular no país, né? Mas o interesse desses senadores não é propriamente a prisão dessas mulheres que são vítimas, né, dessa política de deportações do Trump, dessa política da Casa Branca contra migrantes. O interesse desses senadores é principalmente porque essas 3 mulheres estiveram nos atos golpistas, né, de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Que fofas. Então, muito amáveis, elas foram para os Estados Unidos, fizeram tudo que fizeram em Brasília, né? Estavam com todo o desejo de fazer um golpe de Estado no Brasil, foram para os Estados Unidos e agora vão receber a visita, né, de senadores, ou em tese, né, da Comissão de Direitos Humanos do Senado, para uma visita técnica, né, que em tese vai avaliar as condições que elas estão lá. Então, senadores brasileiros muito preocupados, né? Uma dessas senadoras é a nossa ex-ministra Damares Alves, né? Muito preocupada com a situação muito preocupada com a situação dessas mulheres. Vai lá visitar para ver se elas estão em boas condições no presídio El Paso, no Texas, né? Então, a minha terra plana vai para essa imensa idiosincrasia que fica na cabeça da extrema-direita brasileira, né, de apoio o Trump, mas espera lá, eles estão prendendo migrantes, mas tudo bem que são migrantes, agora, se são migrantes que estiveram no 8 de janeiro, aí já é um problema, né? Será que tem goiabeira no Texas? Guava, né? O que você trouxe pra gente durante essa semana? Eu vou na linha do Lourenço, hipocrisia, é isso que eu trago essa Olha semana. Só. Vou falar de Saara Ocidental. Saara Ocidental, para quem não sabe, e deveria saber, é a última colônia africana. O continente africano, você sabe que foi dividido, retalhado pelas potências europeias em colônias. Cada uma ficou com um pedacinho, ou um pedação da África. E o Saara Ocidental foi a última colônia a conseguir independência. Em termos, porque logo depois que os espanhóis saíram, nos anos 70, o Marrocos resolveu invadir e dominar o Saara Ocidental com
permanecendo o Saara Ocidental como uma colônia marroquina. É uma disputa que se arrasta há décadas, desde os anos 70, e a ONU tenta uma arbitragem e os dois lados buscam aliados para essa disputa. Pois bem, no final de semana, o chanceler britânico foi ao Marrocos e declarou deu a entender que apoiava o Marrocos nessa disputa. Coincidência ou não, logo depois foi anunciado um pacote de vendas do Marrocos, do Reino Unido para o Marrocos no valor de 33 bilhões de dólares. E tendo em vista a Copa do Mundo, que também será realizada no ano que vem no Marrocos, os britânicos serão fornecedores desse material. Mas a hipocrisia está no fato de que o texto oficial dessa visita, que foi emitido pela chancelaria britânica, é dúbio. Ele não fala apenas que apoia o Marrocos. Ele fala que apoia uma decisão acordada pelos dois lados. Ou seja, os britânicos querem lucrar com esses acordos comerciais, mas também querem se salvaguardar para o caso de eles precisarem, caso de a ONU ganhar força nessa disputa e resolver e ter força para realizar o plebiscito, mediar de uma outra maneira essa disputa colonial ainda no Saara Ocidental. Então, o meu terraplano é para a hipocrisia britânica. E você, Lucas Stanislau, o que você trouxe? Hipocrisia e vergonha é o que eu trago pra gente também do Senado brasileiro, que aprovou o Dia de Amizade Brasil-Israel, que ficou aí pro dia 12 de abril, desafortunadamente no mesmo mês do meu aniversário. Fofura. Uma iniciativa que estava no Senado, devo dizer, desde 2013, mas assim, nível de sadismo altíssimo. Não é o ser momento aprovado pra isso isso, né? agora, né, gente? Assim, um genocídio em curso na Palestina, mais de 50 mil mortes palestinos, a maioria mulheres e crianças, e o Brasil vai lá e, ao invés de romper relações com Israel, que era a demanda, o anseio de vários movimentos populares brasileiros, né, internacionais, o Senado brasileiro vai lá e aprova o Dia da Amizade Brasil-Israel. Hipocrisia e vergonha. É um Eu acho deboche. que é um deboche. E nessa eu passo a bola para nossa querida comentarista da semana, Amanda Arumi, a quem eu agradeço imensamente pela presença. Amanda, obrigado. Volte mais vezes, viu? A casa é sempre sua aqui. E para quem vai ser o voto no Terra Plana de hoje? Muito difícil essa situação aqui, todas notícias bizarras, mas eu vou com o Lucas. Assim. É bizarro e uma mancha na história desse posicionamento. É dia de amizade entre os cristãos. Isso também fica evidente que é uma capacidade de lobby. Tá? Chocante, grande, exato. De uma disputa desse posicionamento. Nossa, então agora... tem até um placar. Tem o placar eletrônico aí do Terra Plana que erroneamente computa eu e Durão juntos, né? A gente já pediu para rever essa regra, porque competimos entre nós, não é isso? Exato. Independência, sem fronteiras. A concorrência entre os atores faz com que a gente melhore a qualidade do produto, né? Como já dizia Adam Smith, não é isso? Não existe zona de conforto no estrangeiro. Muito bem, Amanda, obrigado pelo seu voto, pela sua participação aqui essa semana, viu? Obrigadão. E eu agradeço também ao Lourenço Santiago, que compa não foi dessa vez aí a sua lábia, a sua campanha foi boa, mas não rendeu. Eu tentei. Um abraço, Lucas, abraço, Durão, um abraço pra Amanda e a todos os ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Um grande abraço pra você, Rodrigo Durão. Tô de volta aí com tudo em grande estilo. Voltou com tudo. Levando o troféu. Obrigado por mais uma. Mas ainda tô na liderança. É isso. Tchau pra vocês, até semana que vem. Antes de irmos, vamos lá com a ficha técnica de quem faz o estrangeiro. A apresentação e roteirização, minha, Rodrigo Durão, e do Lucas Stanislau, de volta. E a direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização do Fábio Balbini, a operação do switcher é da Marina Ortega, o técnico de áudio é o Otávio Oliveira, edição de imagem, Marcelo Cruz, identidade visual, Rafael Canoba, coordenação de áudio e vídeo no Brasil de Fato é da Monize Ravena, a de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, um grande abraço e até quarta-feira que vem.